Amém, glória a Deus. Vamos para mais um vídeo do canal. E desta vez nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, onde vai tratar da volta de Jesus, os últimos sinais da vinda de Jesus. O qual também nós vamos ver também a questão da tribulação, da grande tribulação dos últimos dias. Amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 24, do versículo 21 até o 33, onde ele diz assim: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser: Veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: Ele está lá no deserto, não saia, ou ali está ele dentro de casa, não acredite. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e mostra-se no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vede todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vemos aqui um texto. Vemos aqui um texto muito importante aqui a respeito da segunda vinda de Jesus. Primeiro, que nós vamos ver aqui é que ele vai tratar da grande tribulação que haverá nos últimos dias, como também já anunciou também, até os profetas falam na tribulação dos últimos dias. E também nós vamos ver aqui a respeito de uma perseguição que haverá durante esse período da grande tribulação. E nós vamos ver também o último sinal para a volta de Jesus e também o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a respeito da grande tribulação, porque a grande tribulação inicia no versículo 21, onde vai dizer assim: E haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. A palavra do Senhor vai tratar de uma grande tribulação que haverá de acontecer nos últimos dias. Ou seja, essa grande tribulação a gente pode compreender ela da exata forma. É uma junção de vários fatores, ou seja, é uma crise que vai juntar todos os tipos de problema, e isso se chama tribulação. E o que é que pode acontecer durante tudo isso? Aqui ele vai tratar aqui da perseguição à igreja. Aqui ele vai tratar durante esse período da tribulação dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos cristos que surgirão. Ele vai tratar também do sinal no sol, na lua, nas estrelas.
e até chegar na vinda de Jesus. E ele começa falando da grande tribulação, irmão. Ele vai dizer que haverá uma grande tribulação. E essa grande tribulação, ela é muito grande. Já houve muitas tribulações no passado, ou seja, já houve muito tempo difícil, muito tempo ruim para a igreja. Muitas crises grandes para a igreja, perseguição para a igreja. Mas esta última tribulação, ele diz que é maior do que todas as outras que já houve no passado. E também igual a esta, não mais haverá. Esta será grande e também será a última. Por que é a última? Porque ele está falando dos últimos dias, ou seja, agora nós vamos ver tudo na sequência, o que vai acontecer, e então Jesus vem. Por isso que não haverá outra tribulação, porque todos nós vamos ver muitas coisas aqui, elas estão tudo colocadas dentro desse período. Primeiro que nós vamos ver aqui junto com a tribulação, o abreviamento dos dias. Dentro desse período da grande tribulação, nós vamos ver os abreviamentos do dia. O dia vai estar breve, os dias vão passar muito depressa, o ano passa muito depressa, o tempo passa que a gente não percebe a velocidade que o tempo está passando. Pergunto eu a vocês, o tempo está abreviado hoje ou não está? Nós vemos que o dia passa muito rápido, o ano passa num piscar de olhos. Se nós não fizer plano em janeiro para dezembro, a gente acaba passando o ano e não concluindo o que a gente planeja, ou até mesmo não dá tempo de planejar, porque o tempo está passando depressa. E nós vamos entender por que os dias foram abreviados. Quem abreviou os dias? Quem abreviou o tempo? Aqui a palavra de Deus vai dizer que foi o próprio Deus que abreviou o tempo. E também ele vai dar razão por quê? Por causa dos eleitos, por causa da igreja que aqui estará neste período. Ele vai dizer assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, se aqueles dias, o dia da grande tribulação, não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Mas por causa de um povo, por causa dos eleitos, por causa da igreja que aqui estará neste período, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, esses dias serão abreviados. Irmão, muitas pessoas pregam que a igreja não passará pela essa grande tribulação. Talvez o motivo seria o medo de sofrer, perseguição, sofrer martírio, o medo de ser morto por mãos de outras pessoas. Talvez seja por isso que a igreja treme de passar por essa grande tribulação. Mas ainda que eles não queiram aceitar isso, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ou seja, a tribulação é tão grande, tão grande, tão grande, que se Deus não abreviasse o tempo, a igreja desfalecia, a igreja morreria, a igreja apostataria, se possível. Se fosse possível, mas não é possível. Por que não é possível? Porque Deus não permitirá que isso vá acontecer. Note que ele vai dizer assim: ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aquele dia será abreviado. Ou seja, o próprio Deus vai abreviar o tempo para que a igreja não desfaleça nesse período de grande tribulação. E por que nós podemos não crer que a igreja, como diz os outros, que a igreja não vai passar para a grande tribulação? Justamente por conta desse texto. Olha o que ele diz: mas por causa dos eleitos, aquele dia serão abreviados. Ou seja, dentro da grande tribulação está o abreviamento do tempo. E o tempo foi abreviado justo por conta da igreja, que aqui estará, os eleitos de Deus. Então nós não temos nenhum motivo para pensar que nós, a igreja, não vai passar pela grande tribulação. Nós não temos nenhum motivo. Ao contrário, nós temos prova bíblica que a igreja estará aqui neste período e a igreja passará de fato pela grande tribulação. Porque o próprio Deus vai abreviar o tempo, mas ele vai abreviar o tempo por um motivo: para que ele possa encontrar
fé na terra, para que ele possa encontrar um povo crendo nele na terra. Por esta razão, ele vai abreviar o tempo para que ele volte mais depressa e assim ele consiga achar a sua igreja preparada crendo no Senhor. E durante esse período vai haver muitas falsas profecias. É agora que vai se levantar os falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, com falsos ensinamentos. Nós vamos ver que ele vai dizer assim: e então, se alguém lhe disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite. Por que ele está dizendo, dentro do período da grande tribulação, está dizendo isso? Por quê? Porque vai aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas, vão fazer falsas profecias. Nós já vimos no nosso tempo muitas falsas profecias, mas à medida que o tempo se aproxima do fim, mais falsas profecias vai surgir. E outra, por que essas falsas profecias de o Cristo já ter vindo vai surgir? O propósito é porque a igreja vai estar aqui dentro, sofrendo uma perseguição terrível, sofrendo uma perseguição muito grande, ao ponto de a igreja se angustiar, a igreja vai estar desesperada, a igreja vai estar passando um sufoco muito grande aqui com a perseguição. Então, devido todo este sofrimento da igreja, toda essa angústia que a igreja vai sofrer aqui dentro da grande tribulação, vai surgir muitos falsos mestres com falsos ensinos, com falsas profecias. As profecias deles nos últimos dias se intensificarão mais desta forma: olha, Cristo já veio. O Cristo que vocês professam a sua fé já veio. Ele já está lá. Ele está lá no deserto. Ele está ali dentro de casa. É o que eles vão dizer. Eles vão dizer que Cristo já veio de forma invisível e a igreja está perdendo tempo em ainda resistir à grande tribulação. Mas note que Jesus também nos alerta nesse período a respeito dos falsos mestres que vão surgir. Ele vai dizer assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Note que quando ele vai avisar que muitos vão sair profetizando que Cristo já veio, que Cristo está na terra, que Cristo está no deserto, está em casa, ele vai dizer assim: pois aparecerão falsos cristos. Ou seja, neste período da grande tribulação, irmão, vai surgir muitos outros falsos cristos e também falsos profetas, fazendo grandes sinais. Nós sabemos que no passado já houve muitos falsos cristos e falsos profetas, em toda a história já teve. Mas só que, à medida que o tempo vai se aproximando do fim, a grande tribulação vai se intensificar mais e mais, e na medida que a grande tribulação for se intensificando cada vez mais, vai aparecer, vai surgir no mundo mais falsos cristos e mais falsos profetas, e eles não vão vir com brincadeira, eles estão vindo sério, eles são servos do diabo, que vão vir fazendo sinais, eles vão fazer sinais e prodígio, maravilhas. Com qual propósito eles vão fazer esses sinais durante a grande tribulação? Para quê? Para tentar enganar a igreja de Cristo, que estará aqui na grande tribulação, para tentar enganar os eleitos de Deus que estarão aqui na grande tribulação. Porque devido à angústia, o desespero da perseguição, as dores que a igreja sofrerá, os falsos mestres vão realizar grandes sinais e maravilhas. Ou seja, possivelmente eles vão se passar por profeta de Deus, vão se passar por o Cristo ressurreto, a fim de fazer a mente da igreja para que a igreja perda o foco da vinda de Cristo. Porque a igreja
porque nós sabemos que a palavra de Deus nos afirma que Cristo vem, e quando ele vier, ele vem de modo visível e audível, e todo olho verá. Mas só que eles vão dizer que Cristo veio de forma invisível e nós não percebemos, então é inútil resistir à grande tribulação crendo em Jesus. É isso que eles vão querer colocar na mente da igreja no período da grande tribulação. Já no só que ele continua dizendo: para que, qual o propósito? Tentar enganar, se possível, até os eleitos. Ou seja, se fosse possível, eles enganariam os eleitos de Deus, a igreja de Deus que estará aqui na grande tribulação. Se fosse possível, mas não é possível enganar a igreja. Por que que não é possível enganar a igreja? Porque a igreja, ela tem o Espírito Santo, capacitando ela, e ela tem o conhecimento da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. É por isso que é muito importante estudar a Palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Porque na medida que a grande tribulação for se intensificando, os falsos mestres, eles vão surgir realizando grandes sinais e com muitas falsas profecias vão tentar enganar a igreja. Mas a igreja tem que ter o conhecimento das Escrituras em mente e o Espírito Santo o capacitará a lembrar de tudo que viu e ouviu das Escrituras para que eles não caiam no engano dos falsos mestres. Por isso a igreja, tendo o Espírito Santo capacitando e o conhecimento das Escrituras, a igreja não será enganada pelos falsos mestres. Versículo 25 vai dizer assim: e veja que eu os avisei antecipadamente. Ou seja, Cristo está dizendo, veja que eu os avisei antecipadamente. Por qual motivo Cristo está dizendo isso? Para que nós estudamos, para que nós venhamos estudar, venha estar preparado para quando chegar este dia, este momento, nós não venhamos ser enganados por esses falsos mestres, mas que nós venhamos lembrar do que Cristo nos ensinou através da sua palavra e venhamos se defender no dia em que os falsos mestres nos atacar com as suas heresias. E no versículo 26 ele vai dizer assim: assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, ou ali está ele dentro de casa, não acredite. É o que eu acabei de citar aqui. Ele vai dizer, porque assim como um relâmpago, agora ele vai dizer por que é necessário estudar as Escrituras, que é para nós se proteger dos ataques dos falsos mestres. Ele vai dar um alerta. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, é muito importante nós ter em mente de que ele vai mostrar como que vem o Filho do Homem, como que Cristo vem na sua segunda vinda. Ele vai dizer, olha, Cristo vem na sua segunda vinda como um relâmpago. Como que é um relâmpago? Um relâmpago, quando ele ilumina em tal região, se você estiver de frente para o norte, você vai ver o brilho. Se você estiver de frente para o sul, você vai ver o brilho. Se você estiver de frente para o leste, você vai ver o brilho. Se você estiver de frente para o oeste, você vai ver o brilho. Ou seja, não escapará aos olhos de ninguém. Todo olho vai ver. Porque quando Cristo vier, ele vai rasgar os céus. Os céus vão estar abertos. Cristo vai vir. E ele vai vir como um raio, como um relâmpago que clareia em todas as direções. A volta de Cristo será assim. Cristo não vem totalmente só. Cristo vem com seus anjos, com a sua comitiva inteira. Ele vai estar aqui. Outra, como que o céu vai abrir? O céu não tem nada tampando o céu. É simplesmente uma maneira de nós expressarmos a vista dos seres humanos, a vista dos homens aqui na terra, olhando para cima. A visão olhando de baixo para cima é como se o céu tivesse aberto. Porque na verdade não tem nada tampando o céu. Nós não conseguimos enxergar as estrelas durante o dia, simplesmente porque o sol está brilhando e a luz do sol é muito grande e acaba impedindo que nós possamos enxergar as estrelas.
Nós tiramos essa dúvida quando chega a noite. À noite, como o sol não está iluminando durante a nossa noite, nós enxergamos além a milhares de anos-luz de distância, porque as estrelas estão muito longe e nós conseguimos ver a olho nu. Então não tem nada tampando o céu. O que acontece aqui é o seguinte: quando fala que o céu será rasgado, ou seja, simplesmente o sol vai escurecer. Quando o sol escurecer, irmão, nós vamos conseguir enxergar a glória de Cristo em seu trono lá das alturas dos céus. As alturas é céus. Cristo não vai descer até na terra. Cristo não vai pousar nessa terra. Cristo, ele vai simplesmente apagar o sol e então o brilho da sua glória cobrirá toda a imensidão do espaço, ao ponto que aonde houver vida, essa pessoa vai enxergar a glória de Cristo no espaço. Então, assim todo olho verá o Cristo ressurreto em seu trono de glória, como Deus, como juízo que vai descer. A palavra descer, somente uma expressão de que agora nós podemos ver a Deus. Ele não está mais no céu, no terceiro céu, como o apóstolo Paulo cita. Ele não estará mais no terceiro céu, onde nós não conseguimos ver, mas ele vai estar no espaço aonde nós vamos conseguir ver a sua glória. Agora, aqui nós chega no final da grande tribulação, que o último ponto da grande tribulação é a perseguição aos cristãos. Ele vai frisar novamente na perseguição, que ele vai dizer assim: e onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, quando ele fala do cadáver, o cadáver aqui é algo que cheira mal, é algo que está sendo mal visto, que ninguém gosta de olhar para uma carniça, para algo que está fedendo, ninguém quer estar próximo. Ou seja, a igreja, ela será tratada como uma carniça, como algo que está podre, como algo fedido. Ele vai ser tratado pelas leis, pelos governos, pelos falsos mestres. A igreja de Cristo vai ser tratada exatamente assim, como sendo um cadáver. É por isso que ele diz: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres, os perseguidores, que são leis, que são falsos mestres, falsos cristos e outros algo do sistema. Tudo isso estará contra a igreja, tudo estará perseguindo a igreja, como um abutre persegue uma carniça. Agora encerra a grande tribulação. Agora chega no final da grande tribulação, não totalmente encerrado, mas chega no final da grande tribulação, porque quando ele fala do cadáver, ele vai dizer assim no versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias. O que é isso, irmão? Primeiro, tem uma parte da igreja que diz que nós não passaremos pela grande tribulação. Isso já está sendo admitido pela Bíblia, porque a Bíblia diz que a igreja os eleitos estarão na grande tribulação. Outra parte da igreja, outros irmãos, vai dizer que Cristo vem e arrebatará uns, e ainda ficará um povo que vai se arrepender depois que Cristo vier e levar a sua igreja arrebatada. Então vai ficar um povo que ainda vai crer em Jesus simplesmente por conta do sofrimento e da dor. Isso também a Bíblia não diz, porque ela vai dizer assim, ela vai dar um ponto final aqui, a escritura aqui ela vai colocar um ponto final, ela diz assim, imediatamente após a grande tribulação. Ou seja, ele não está falando depois da grande tribulação e nem está falando antes da grande tribulação, mas ela vai falar assim, após. Ou seja, provavelmente esse período é o período do fim da grande tribulação, será entre o meio e o fim, nesse curto espaço de tempo. Antes de encerrar a grande tribulação, Jesus vem, será no período
entre o meio e o fim, após, no final da grande tribulação. O que vai acontecer no final da grande tribulação? Ele vai dizer assim: o sol escurecerá. Para Cristo vir, o sol não vai mais brilhar. A lua não dará sua luz. Por que a lua não vai dar a luz? Porque a lua não tem luz própria. O que acontece é, a lua brilha quando o sol radia a sua luz na lua, reflete a sua luz na lua, a lua brilha e nós vemos. Se o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, certo? Outra, as estrelas cairão dos céus. O que é uma estrela? Uma estrela são sóis, são sols. Quando o sol vai escurecer, está dizendo o sol vai escurecer, não será somente este sol que ilumina a nossa terra, será todos os sóis, todas as estrelas serão tiradas, serão apagadas, todas as estrelas serão apagadas. Quando ele fala cair dos céus, ele não está dizendo que as estrelas vão cair dos céus na terra, porque não tem possibilidade disso. Uma estrela é muitos centenas e milhares de vezes maior do que a terra. Uma estrela, então a estrela não tem como cair na terra. O que acontece é que as estrelas serão escurecidas, serão apagadas, e então, olhando da visão terrena de baixo para cima, será como se as estrelas tivessem caído do céu. Agora ele vai dizer assim: e os poderes celestiais serão abalados. Todos os poderes celestiais, aonde há poderes celestiais, serão abalados. Tudo, o universo inteiro será abalado. Cristo virá com uma sua comitiva, os anjos, querubins, serafins, todos estarão em movimento naquele período. Haverá uma convulsão no nosso universo. O sol ele vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas cairão dos céus. Será todos os poderes celestiais, todos os poderes do céu, todos comitiva de Deus, os seus anjos, tudo será abalado. Tudo isso será vindo, eles vão se movimentar, nós vamos enxergar os anjos. Todo poderes do alto será movimentado, por isso que ficarão abalados. E então ele vai dizer assim, no versículo 30, então aparecerá no céu, agora é o próprio Cristo vindo, o próprio sinal, o último sinal, que é o próprio Senhor Jesus vindo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Note que ele vai dizer que quando aparecerá o sinal do Filho do Homem, Cristo vindo, todas as nações da terra, todas as nações, não é toda nação, é todas as nações, todo mundo, tanto de qualquer região, de qualquer continente, de qualquer lugar, aonde houver uma vida, todas as pessoas, de todas as regiões, todos os lugares, essas nações se lamentarão. Por quê? Por que se lamentarão? Porque elas vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Agora é aquele pânico, agora é aquele estágio de lamentação, de pânico, de medo, de terror, porque agora o Cristo veio, o Cristo apareceu nos céus, e aqueles que não creram em Jesus, eles vão ficar totalmente alarmados, eles vão ficar de olhos vidados, e eles não vão querer entender que ali é Jesus. Por que eles não vão querer aceitar que ali é o Cristo ressurreto vindo com poder e glória? Porque eles vão entender que ali encerrou o tempo para a humanidade. Quando Cristo vier, acabou o tempo da humanidade. A humanidade não pode mais correr atrás do Evangelho, não pode mais se arrepender naquele período. Por quê? Porque não haverá mais tempo para ninguém se arrepender. Quem se arrependeu até então, se arrependeu. Quem não se arrependeu, não se arrependerá mais. A igreja naquele tempo já estará convertida, já estará salva, esperando a vinda do Rei dos Reis.
Então, aquele que não creu em Jesus, irmão, ele vai se lamentar, ele vai chorar, ele vai prantear, ele vai sofrer, ele vai gritar, vai ser dia de angústia, desespero para todos que não creram em Jesus Cristo, para todos que não aceitaram Jesus sendo o Senhor e Salvador, para todos aqueles que não creram que Jesus voltaria, para aquele povo que duvidaram da palavra de Deus quando ela diz que Cristo vai voltar para julgar a nação. Muitas pessoas, irmão, quando nós pregamos sobre a volta de Jesus, elas negam a volta de Jesus, elas escarnecem da volta de Jesus, elas não querem saber da volta de Jesus, por muito motivo, porque elas não querem aceitar Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. Elas querem viver a vida delas aqui, elas fazem do céu na terra para elas, elas querem viver somente a vida terrena, então elas negam a volta de Cristo. Muitas das pessoas negaram a volta de Cristo porque querem viver uma vida boa aqui na terra. E eles sabem que quando Cristo vier, tudo encerra. É o ponto final para a humanidade, é o ponto final para o mundo, que nós chamamos de mundo aqui. Tudo vai se acabar quando Cristo vier. Cristo, ele é o ômega, ele é o alfa e o ômega. Ou seja, Cristo é o início e o fim. É o ponto final para tudo. Certo? Então agora a nação que estará aqui na terra, que rejeitaram o Senhor Jesus, que não creram que ele voltaria, agora ela vai se lamentar, vai sofrer. Naquele dia, irmão, pessoas vão desejar a morte. O profeta disse lá atrás que naquele dia os grandes, os poderosos vão dizer assim, que caiam as rochas sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro. Isso naquele período que ele estava profetizando, porque naquele período os cumes mais altos seriam as rochas. O que tinha de mais alto eram as rochas, as montanhas. Mas hoje, no nosso tempo, existem os prédios. Hoje eles vão dizer assim, que caiam os prédios sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro. Porque eles vão querer morrer, eles vão desejar a morte, e a morte não estará mais aqui na terra. Cristo já tem tirado a morte, então ninguém morrerá mais. A nação estará aqui para ser julgada, para passar por um juízo, por um julgamento reto, santo, puro, que ninguém pode escapar aos olhos daquele que tem os olhos como tocha de fogo. Para ele nós estamos todos nus. Irmãos, e aqui a nação se lamentará muito, chorará, se desesperará, vai correr como um louco de um lado para o outro, buscando o evangelho e não vai encontrar. Porque neste período não haverá mais pregação da palavra de Deus. Neste período Cristo já tem, quando Cristo vier, o que vai acontecer? Quais são os primeiros atos que acontecerão quando Cristo vier? A palavra de Deus diz que quando Cristo vier, as trombetas vão soar. Ao soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estarão vivos na volta de Cristo, quando Cristo vier, serão transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então a igreja agora será tirada do meio dos ímpios. Então não tem mais quem pregue para os ímpios. Não haverá mais tempo de pregação. A igreja não pode mais pregar para os ímpios, porque ela será tirada. E quando isso acontecerá, ele vai dizer assim, mais na frente, ele vai dizer assim, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, ou, em outra tradução, quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando ele fala céu, está falando do espaço aqui, dentro da terra. Ou seja, quando Cristo vier, irmão, ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher a sua igreja, para tirar a sua igreja do meio dos ímpios, porque os ímpios serão condenados de acordo com as suas ações.
Então ele vai dar ordem aos anjos, e os anjos vão recolher a igreja. Certo? Então agora aqui a igreja será arrebatada, tirada. A igreja será levada pelos anjos para os céus, para o seio do Abraão, para os céus, para o lugar de descanso. E agora ele vai dar as instruções de como nós podemos identificar este período, que é o período da volta de Cristo. Jesus deixou os sinais nesse mesmo capítulo, irmão, no início. Ele vai dizer assim, quando os discípulos perguntam, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ele vai dizer assim, primeiro, cuidado que ninguém os engane. Também ele vai falar de guerras, muitas guerras, pestes, doenças. Acontecerão sinais nos céus e na terra, ou seja, fenômenos naturais, como terremoto, avalanche, furacões, tudo acontecerão antes da volta de Jesus. Está acontecendo isso, irmão. Isso daí são os sinais que Cristo deixou. Para quê? Esses sinais? Para que nós olhássemos para os sinais e entendesse quão perto está do fim, como nós estamos perto da volta de Cristo. Talvez você pergunte, irmão, mas as guerras sempre houve. Certo, sempre houve guerra. Mas o problema não é que ele está dizendo que essas coisas vão acontecer. Ele está dizendo que essas coisas vão se intensificar cada vez mais. Ou seja, essas coisas vão acontecer com mais frequência e de maior grau. Ou seja, as guerras, sempre houve guerra. Mas note que nesse tempo as guerras estão a todo vapor, e guerra e rumor de guerra. É países anunciando guerra e outros países guerreando. Note que lá começou a guerra na Ucrânia com a Rússia. A Rússia de repente começou a guerrear tanto a Ucrânia como também já falava de guerrear Israel. Aí então Israel começa a guerrear com os países vizinhos. E agora o rumor de guerra está tomando conta do mundo inteiro. Ou seja, as guerras estão se intensificando cada vez mais. Isso é o sinal que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que as guerras iam acontecer guerra. Ele está dizendo que as guerras iam se intensificar cada vez mais. Aí ele vai falar das pestes. Sempre houve doença, irmão. Muito tempo sempre houve doença. Inclusive uma doença que era tratada como sendo um juízo de Deus era a lepra. Lá naquele tempo já tinha, nos tempos antigos já tinha, ou seja, doença sempre houve. O que acontece é que as doenças vão se intensificar mais e elas vão vir de maior grau, ao ponto que a medicina não vai conseguir resolver os problemas das doenças. É o que nós vemos nos nossos dias, doenças como pandemia que atacou o mundo inteiro, ao ponto de que eles não conseguiram a solução para a cura, para a eliminação da doença, mas eles conseguiram um tratamento só. Então nós vamos ver que tudo isso é sinal que Jesus está voltando. Entendeu? Note que tremor de terra, abalo sísmico, terremoto, agora chega a destruir uma nação inteira, chega a destruir um país inteiro. Note que os terremotos estão acontecendo com maior frequência, irmão. Se eu não me engano, no último século, século XX, ou foi no século XIX, houve mais terremoto, mais abalo sísmico do que em todos os outros séculos para trás. Note que a intensificação é muito grande, entendeu? Esse é o sinal. Ou seja, é como se o circo estivesse se fechando. Quando ele se fechar de vez, Jesus volta. É como uma mulher em trabalho de parto. Quando as mulheres começam a sentir dor, irmão, elas têm a certeza que o menino vai tá vindo. E na medida que o menino se aproxima do nascimento, as dores vão se intensificando cada vez mais, aumentando cada vez mais, até quando o menino nasce. Entendeu?
todos esses sinais, irmão, é para nós entender que Cristo está voltando. Note que ele vai dizer assim: aprenda a lição da figueira, quando os seus ramos renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, ele dá uma comparação com o tempo, com uma estação, e colocando uma figueira. Quando a figueira começa a brotar, os brotos começam a nascer, ele está dizendo que o verão está próximo. Ou seja, quando isso começa a acontecer, os brotos, as folhas novas começam a brotar, irmão, nós sabemos que a estação está mudando e logo vai mudar. Quando nós vemos tudo isso acontecendo no nosso dia, como nós estamos vendo hoje, nós sabemos que Jesus está chegando, que Jesus está próximo. Ou seja, nós não podemos olhar para o tempo e dizer assim: ah, Jesus vai vir daqui a 200 anos, 300 anos, 1000 anos. Meu irmão, Jesus pode vir a qualquer hora. O dia é desconhecido, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, somente o Pai sabe. Ou seja, ele vem como um ladrão. Quando a palavra de Deus cita um ladrão não manda telegrama, não manda um aviso breve. O ladrão, ele vem para pegar de surpresa. O que ele está dizendo é isso: quando Cristo vier, ele vai vir de repente, num piscar de olho, num átomo de tempo, que você não vai ter tempo para fazer nada. Quando Cristo vier, quando o céu será rasgado, será de uma única vez, em questão de piscar de olho, em segundos, a ponto que o tempo vai parar em questão de segundo e você não vai ter tempo para nada, irmão. O tempo de você crer em Jesus Cristo é agora. O evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está alcançando a sua mente, o seu coração, irmão. Creia em Jesus Cristo, que ele é seu Senhor e Salvador, e você será salvo. Não esqueça, Jesus está voltando, os sinais estão todos aí. Cristo está voltando. E quando ele voltar, não haverá tempo para arrependimento. O tempo de arrependimento é agora, enquanto ele não voltou ainda. Não faça como muitos vão fazer, e muitos estão fazendo, estão negando a volta de Jesus, negando que Jesus vem. E eles vão ser pegos de surpresa, e eles vão ser condenados pelas suas maus intenções, porque eles negam a volta de Jesus, porque eles não querem se arrepender, eles não querem rejeitar as suas más obras, eles não querem abandonar a sua vida aqui, eles não querem morrer para este mundo, mas eles querem ganhar este mundo, eles querem viver aqui, eles amam o mundo e querem viver os céus aqui na terra. Por isso eles vão ser pegos de surpresa, por isso eles vão ser condenados. Amém? Mas que Deus tenha misericórdia de você que está ouvindo aí do outro lado, como ele teve misericórdia de mim, e abriu meus olhos, tirou os tampão dos meus ouvidos e aquebrantou meu coração e transformou a minha vida, irmão. Que ele transforme a sua também. Antes que venha o dia temível, dia do Senhor, irmão. Amós vai dizer que será um dia de terrível sofrimento e angústia, que ele vai tratar como sendo um dia de treva e vai fazer comparação como se um homem tentasse fugir de um leão e de repente fosse encontrado-se com um urso. Ele também vai dizer que é como se um homem, ao chegar em sua casa no escuro, fosse encostar a mão na parede e fosse picado por uma serpente. Imagina aí você chegando em sua casa, está tudo escuro, você vai caçar o acendedor da lâmpada e ao encostar a mão na parede, você nota que no seu calcanhar você foi picado. E quando você consegue acender a lâmpada, você olha e vê uma serpente, uma cascavel ali do seu lado, batendo chocalho e botando a língua para fora. Você vai morrer de pânico, de medo, porque você vai pensar que foi a cascavel que te mordeu. Ainda que tenha sido um calango, um lagarto, você vai morrer, e se você não morrer, mas você vai sofrer angústia, porque você vai pensar que realmente foi aquela cobra que lhe mordeu. Amém? Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor.